vamos falar agora sobre a preparação do aprendente. É muito comum ocorrer de nós recebermos alunos, principalmente aqueles que têm um quadro mais severo, de algum transtorno de aprendizagem ou alguma deficiência, e esse aluno está despreparado para o ambiente da escola. Muitos deles é a primeira vez que está entrando numa sala de aula, numa escola. Então esse aluno não tem ainda as condições necessárias para poder aprender, estar em conjunto com a turma, estar junto com a turma para aprender. O que ocorre, na maioria das vezes, é que nós tentamos ensinar, mas ele não está preparado para aprender, então fica difícil, não há uma sintonia e nós, às vezes, não conseguimos nem fazer com que esse aluno se sente conosco à mesa, junto na carteira, para poder aprender alguma coisa, porque ele não conhece aquela dinâmica, é uma coisa muito nova para ele não tem condições de desenvolver um trabalho acadêmico. Então fica difícil. Normalmente, quando eles chegam na escola, esses alunos que trazem esse quadro, são comuns 4 situações, né? Nós vemos ali na tela que situações são essas, né? Primeiro, o déficit de atenção. Geralmente eles trazem déficit de atenção, dificuldade de concentração, há uma necessidade deles precisarem focar, né, a atenção em determinada atividade, mas eles não conseguem porque não aprenderam a desenvolver a atenção. O segundo aspecto, também em consequência do déficit de atenção, é a hiperatividade. São alunos hiperativos que não conseguem ficar tranquilos, sossegados, e isso acaba trazendo algum desconforto, né, na hora da aprendizagem. E outro aspecto também é o comportamento, são os comportamentos que eu chamo de comportamentos disruptivos, né? São aqueles comportamentos que interrompem o processo natural do desenvolvimento de uma aula, em que de repente o aluno se autoagride, agride o outro, sai da sala, não quer ficar sentado, fica incomodado, ou então tem um comportamento como acontece muitas vezes alunos com transtorno opositor desafiador, que são alunos que provocam um tumulto, uma confusão, uma agressão. Esses comportamentos eu chamo de comportamentos disruptivos. E comportamentos rígidos, muitas vezes os comportamentos rígidos são mais comuns em autistas, né, que não aceitam a mudança de rotina. E o quarto elemento que eu acho importante a gente observar numa preparação do aluno para a sala de aula é o que eu chamo de acomodação sensorial. São os aspectos sensoriais que envolvem muitas vezes o comportamento, a atenção, o desenvolvimento do aluno em sala de aula. Esses elementos, né, são importantes eu observar para eu poder trabalhar, porque se eu não conseguir observar isso, eu não conseguir dar uma atenção para esses elementos, para esses aspectos, eu posso fracassar na minha tentativa de construção curricular, de uma atividade que seja mais adaptada para aquele aluno, por conta do comportamento que não foi ainda adaptado, por conta do aluno que não aprendeu ainda, que não foi preparado para aquele ambiente. Então é importante eu observar esses aspectos e poder ter estratégias diante dessas situações, né? 4 situações: o déficit de atenção, a hiperatividade, os comportamentos disruptivos ou rígidos e a acomodação sensorial, a questão sensorial, que é muito comum em autista. O que eu faço diante de cada uma dessas situações? Então, a primeira situação que vocês estão vendo é o déficit de atenção e hiperatividade. Existe uma estratégia que é muito comum, que nós utilizamos, que é justamente fazer um vínculo daquilo que vai ser ensinado com aquilo que é afetivo, que é interessante para o aluno. Eu já falei, né, no módulo anterior sobre a questão da atenção que o aluno tem quando ele vai manipular, né, utilizar um telefone celular, por exemplo. Quando ele vai brincar com um brinquedo tecnológico, alguma coisa ligada à tecnologia digital. Quando ele vai operar o
computador, ou então vai trabalhar em cima de algumas brincadeiras, né, de videogame, como que ele desenvolve a atenção, como a sua propensão para ficar atento é muito maior do que na sala de aula. O que é isto, né? É que esses elementos, esses instrumentos tecnológicos, eles se ligam afetivamente com o aluno. Tem ali elementos afetivos que são identificáveis dentro do mundo afetivo do aluno. Então, uma maneira de trazer a atenção do aluno para as atividades é justamente fazendo algumas perguntas, né? Quais atividades o aprendente gosta de fazer, né? Como utilizá-las para desenvolver a sua atenção? Então, pegando o que o Piaget diz, quer dizer, que o princípio afetivo da atividade conduz a disciplina para realizá-la, a gente pega isso e observa. Se essa atividade trouxer esses princípios afetivos, ou um princípio afetivo que dialogue com o mundo afetivo do aluno, eu tenho grande chance de conseguir a sua atenção para fazer a atividade. Vou dar um exemplo para vocês de um garoto que tinha uma resistência muito grande para escrever. Ele estudava numa escola de um método muito tradicional que impunha a ele a obrigatoriedade de escrever. É um menino autista, tinha 6 anos na época, e ele resistiu tenazmente à condição da escrita. Ele não escrevia de forma alguma, porque para ele aquilo era uma imposição, era uma coisa muito ruim. Então, quando ele chegou em nossa escola, nós tentamos criar estratégias que fizesse voluntariamente, né, ele desenvolver a habilidade da escrita. Não dava para você forçar a barra e pedir para ele escrever, porque ele não ia escrever, já tinha essa birra, essa situação contra a escrita, e ficava difícil ele ter a atenção e a concentração necessária para escrever. O que nós fizemos? Nós descobrimos que esse menino tinha uma paixão pelo personagem Woody, daquele filme Toy Story. Então, a professora e nós criamos uma estratégia que era a seguinte: todos os alunos naquele dia iriam trazer os seus bonecos, né, os seus personagens que gostavam, que amavam, e iam falar por que gostavam daqueles bonecos, daqueles personagens, para expressar qual o motivo de gostarem daqueles personagens, a razão de gostarem. E todos eles fizeram isso. Após essa primeira parte, a professora convidou a todos que então escrevessem uma pequena carta, uma pequena frase, alguma coisa para esses personagens que eles tanto amavam. Então lá foi o menino com o boneco Woody, escreveu lá as primeiras linhas que ele sentiu prazer de escrever para o boneco Woody. Então o que moveu esse garoto a fazer essa atividade, que se tentava com ele há muito tempo, foi justamente esse aspecto afetivo, essa ligação que ele tinha com o boneco. Então é nesse ponto que eu falo, quanto mais nós aproximamos, nós estamos falando de alunos que têm extrema dificuldade de se concentrar, de aprender, em que é preciso nós utilizarmos aspectos da afetividade para que eles possam desenvolver essa atenção e essa concentração. E também aqui tem algumas dicas para também minimizar esses aspectos ligados à desatenção e à hiperatividade. Como por exemplo, né, diante de um contexto de preparação do aluno para aprender numa escola inclusiva, nós temos que propor algumas atividades que façam sentido para ele, como é o caso dessa atividade que foi proposta, em que escrever a carta para o Woody fazia sentido, mas escrever uma carta ou uma frase imposta pela escola não fazia sentido nenhum para o aluno. Então é uma estratégia que nós utilizamos, né? Outra coisa, para minimizar a distração, minimizar a hiperatividade, é organizar as rotinas de trabalho. Alunos que têm déficit de atenção, que são hiperativos, nós temos esses alunos, são muito comuns esses alunos na escola. A primeira coisa que devemos fazer para que eles possam ter a condição, a preparação necessária para aprender é justamente organizar o seu dia. Essa organização, ela começa em casa. Essa organização ela implica horário para acordar, tomar café, se arrumar, tomar o banho, se preparar para ir para a escola. É uma rotina. Isso ajuda a criança a se organizar. Agora, não adianta nós fazermos isso na escola e se em casa não existe essa rotina. O que vai acontecer vai ser um choque que ocorre nesse momento, quando a escola impõe uma rotina à criança, impõe os limites à criança.
e a família não tem a mesma postura. A criança vai ter um choque constante na escola. Daí surgem os casos muito comuns de oposição, alunos opositores, porque a escola proíbe tudo e em casa pode tudo. Então não pode haver essa diferença de sintonia, né? Essa diferença de atitude. Então essas rotinas, essa organização do dia, ela tem que valer para a escola e para a família. Outra coisa também, nós podemos ler ali, é privilegiar os trabalhos curtos, realizando uma tarefa por vez. Não adianta, se o aluno tem dificuldade de se concentrar, se ele tem dificuldade de ter atenção à atividade da escola, não dá para eu encher ele de conteúdo, dá muita atividade para ele fazer. Outra coisa é oferecer sempre ao aluno um retorno positivo sobre o seu trabalho. Quer dizer, ele está fazendo alguma atividade, se eu, toda vez que eu recebo aquela atividade, eu dou um feedback para ele, ele vai ver que eu estou prestando atenção, que eu estou considerando aquilo, que aquilo é importante para mim e também se torna importante para ele. E algo importante também, relevante, que é interessante eu estabelecer com o aluno é uma comunicação fácil, né, de lidar. Outras coisas, que é cooperar nas atividades do aluno, trabalhar em consonância com a família, nós vimos isso também, permitir que o aluno faça sugestões. Por que é importante ele fazer sugestões? Porque ele vai fazer a sugestão daquilo que ele acha interessante. Olha, eu estou lidando com um aluno que precisa ser motivado, que precisa ser estimulado para o ambiente da escola. Então, na medida que ele faz que ele dá as sugestões, ele está colocando também seu interesse, ele está colocando também seus afetos dentro do trabalho pedagógico. E estimular a organização do material e do trabalho, quer dizer, nós já falamos sobre a organização do trabalho. E agora entra ali o último item, que é utilizar tecnologias que despertem interesse. Evidentemente que nem todas as escolas têm possibilidade de ter tecnologias, mas vai chegar um tempo que nós vamos ter muito mais objetos tecnológicos acessíveis para nós do que temos hoje em dia. Então já existe hoje, mais do que há 5 anos atrás, e muito mais do que há 10 anos atrás, escolas que fazem trabalhos como utilizando tablet, utilizando celulares, utilizando outros artefatos tecnológicos que são importantes para despertar a atenção, o interesse do aluno. Então é interessante que eu não perca isso de vista. Uma estratégia também que nós podemos utilizar é trabalhar a questão de música ou artes, né? Então nós temos agora na tela a foto de um menino tocando um instrumento, um violão. Observe como o seu nível de concentração é perfeito, né? Ele está ali olhando pelo que está fazendo, ele está olhando o movimento da mão esquerda, onde ele está montando o desenho, o acorde que ele quer tocar. E esse movimento ele precisa se concentrar, ele precisa olhar para os dedos para ele poder fazer a colocação correta nas cordas, para ter o som que ele quer ouvir. Então isso demanda concentração. Por outro lado, ele vai executar com a mão direita, né, um outro movimento bem diferente do que ele utiliza na mão esquerda. Isso também demanda concentração, além da postura dele, a coordenação visomotora. Então tem todo ali um aspecto que pode ser utilizado para desenvolver no aluno essas habilidades de atenção e de concentração. É claro que nem todos os alunos poderão pegar um violão, como esse menino está pegando ali, e desenvolver esses movimentos pensados, coordenados. Mas eles podem também trabalhar outros instrumentos de mais simples execução, que não sejam tão necessárias essas habilidades mais específicas, como a questão da movimentação dos dedos, né, da mão esquerda, da mão direita, em que realmente a pessoa, para tocar isso, tem que conhecer um pouco de música. Mas eles podem trabalhar algumas atividades ou alguns instrumentos que sejam mais fáceis de serem manuseados, que podem permitir também a mesma produção, a mesma condição de concentração e de atenção.